Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Dan Resolve. Estamos de volta para mais um vídeo aqui do livro do Moisés e esse que é o problema de número 5 do capítulo 3 do volume 2 sobre oscilações. Esse é um problema bastante interessante e eu diria até icônico do Moisés, porque ele vai contemplar uma relação para amplitude, posição inicial, que é pouco explorada em outros livros texto de física universitária. Então vamos discutir esse belo problema agora. Então o que nós temos aqui, é uma situação em que uma bola de massa M, fresca de pão, cai de uma certa altura H, como está explicitado ali naquele desenho que vocês podem ver, certo? Essa bola cai e ela gruda aqui num prato de uma espécie de balança de mola grudada, né? Muito bem. Nós temos a constante elástica da mola, K, e a massa do prato ela pode ser desprezada, a massa da mola pode ser desprezada, então ele pergunta qual é a amplitude da oscilação do prato e qual é a energia total dessa oscilação. Então veja que a primeira coisa que nós temos que nos dar conta, galera, nesse problema é o seguinte: a amplitude das oscilações vai depender de onde eu iniciei o contato da mola, do prato, com a bolinha, e a partir dali eu tenho que considerar qual era a posição de equilíbrio a partir do qual as oscilações vão se dar. Se a gente fosse colocar esse problema na horizontal, seria o equivalente a pensarmos o seguinte: a posição de equilíbrio está no zero, e eu estou com a minha partícula ou à direita ou à esquerda numa certa posição arbitrária x0. As equações de movimento, nesse caso, elas são conhecidas, contanto que as oscilações sempre sejam dadas em torno da posição de equilíbrio. Esse é o ponto fundamental. Então, eu vou esboçar as relações fundamentais que nós vamos apreciar aqui, para que possamos, inclusive, demonstrar a relação que aparece lá no livro do Moisés, no capítulo 3, e eu vou deixar a referência aqui embaixo, na descrição do vídeo, para o número da equação e o capítulo. Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente isso que eu falei. Então, vamos lá. Vamos colocar as equações de movimento. As equações de movimento, elas são as clássicas, nesse caso de um sistema de coordenadas y de t, igual a, nós vamos colocar a amplitude, cosseno de ômega 0t mais φ, uma fase com constante inicial, e Vy de t, a velocidade da partícula, na direção y, menos a ômega 0 seno de ômega 0t mais φ. Então, bem, a questão e a pergunta fundamental é: em torno de que ponto a gente pode dizer que essas oscilações ocorrem? Então aqui eu já deixei uma dica muito clara, de onde essas oscilações vão ocorrer, que é em torno dessa posição delimitada por essa linha vermelha aqui no meu desenho. Tá claro? Então, essa posição é justamente a posição que a gente classicamente calcula para oscilações na vertical, Se você não assistiu o meu vídeo sobre oscilações na vertical, eu vou deixar aqui um link no card para você. E veja que, nesse caso, a força elástica é igual a massa vezes gravidade. Então, nesse caso, a gente tira que a posição de equilíbrio é mg sobre k. No sistema de coordenadas que eu coloquei aqui, eu não especifiquei onde é a origem. E isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vamos destacar uma questão muito legal, que é a seguinte. Aqui nesse sistema eu poderia pensar em duas coisas. Eu poderia pensar o seguinte: bom, vamos considerar que y0 fosse zero. Ou seja, a posição onde o prato da balança inicialmente se encontrava era a minha origem. Ora, se isso é verdade, quando eu bato essa bolinha aqui e grudo, a massa do prato é desprezível, a massa da mola também. Esse objeto vira um sistema massa-mola com massa m que começa na posição
y0 igual a zero, certo? Só que a posição de equilíbrio não é y0 igual a zero, mas é essa aqui embaixo, certo? Então, nesse caso, nesse sistema de coordenadas, com a origem aqui, eu teria que descer um certo nível, menos mg sobre k. Tá? De todo modo, essa distância aqui seria dada por mg sobre k. Esse gap, né? Essa distância entre as duas alturas. Essa seria uma abordagem possível. Né? Outra abordagem possível, que é a que eu vou querer adotar aqui, é justamente considerar o seguinte, aquela situação em analogia pura às oscilações na vertical. Eu quero considerar que essa posição y0, y de equilíbrio, é o meu zero do sistema de coordenadas, ou seja, eu posso arbitrariamente escolher para o meu sistema de coordenadas onde é a origem. Então eu vou dizer, aqui é a minha origem. Essa é a posição de equilíbrio, então, portanto, aqui é a minha origem. Bom, mas comparando com o caso anterior, você veja que agora, essa situação, o y0 passa a ser uma constante positiva e justamente igual a quem? A mg sobre k. Afinal de contas, esse delta aqui, mg sobre k, terá de permanecer. Né? Então, veja que em relação de um sistema em relação a outro, o que é que eu vou ter? Eu vou ter simplesmente uma translação de origens. Essa é que é a grande questão aqui do problema. Então, eu vou seguir com essa abordagem, que é uma abordagem bastante usual. Então, em outras palavras, é como se eu tivesse o sistema massa-mola na origem, basicamente, se eu girasse esse sistema, né, e transformasse ele de um sistema vertical para um sistema horizontal, a minha origem estaria no zero e eu estaria com o objeto numa posição x maior do que esse próprio zero. Só isso, nenhum problema. Legal? Então, agora a pergunta que fica é: qual é a amplitude desse movimento? O que nós sabemos e temos de informação? A gente tem os parâmetros desse ω0, que é raiz de k sobre a massa. Então, isso, a priori, é um número conhecido, é um parâmetro conhecido das oscilações naturais do sistema. A gente não sabe a fase e tampouco a gente sabe a amplitude. Então, de certa forma, as equações de movimento, elas só poderão nos ajudar se a gente tiver alguma relação possível aqui entre essas coisas. E é justamente aqui que eu quero pegar. Por quê? Em relação às oscilações, o tempo zero vai ser medido a partir desse ponto aqui. Certo? Igual a zero. Eu vou até chamar T' nesse problema igual a zero, por quê? Eu chamei no meu desenho T igual a zero o instante em que essa bola cai, para saber quanto de tempo, né, leva para essa bola descer daqui até aqui, e isso está representado no meu diagrama, por uma avaliação cinemática muito simples, raiz de 2h sobre g, ao mesmo tempo que essa velocidade também pode ser conhecida pela equação de Torricelli. T' igual a zero, então, o sistema vai começar a oscilar, depois que a colisão com essa da bolinha de massa fresca com o prato vai começar, correto? Então é isso que a gente vai usar nas equações 1. A gente vai usar as condições iniciais da oscilação. E esse é o pulo do gato, vamos colocar assim. Então, muito bem, y0, ou seja, nesse tempo aqui, onde começa a oscilação, é a cosseno de ωt, 0, cosseno de φ. Ao mesmo tempo, v, a velocidade, y, no zero, é menos a, ω0, seno de φ. Bom, veja que pelas condições iniciais 3 e 4, é possível obter uma relação muito interessante. E qual é ela? Eu vou, para padronizar aqui e ficar rápido, eu vou chamar y0 no tempo zero de y0, como está aqui, para as oscilações, e isso aqui de 1v0. Muito bem. Se eu observar bem essas equações, eu vejo que elas contêm termos do tipo cosseno e seno.
E uma propriedade interessante é que se eu elevar ao quadrado o cosseno e elevar ao quadrado o seno e somar os dois, isso dá 1. Né? Então, veja que as equações 3 e 4, elas podem conduzir à seguinte igualdade. Olha só. Eu posso pegar y0 sobre A. Então, eu peguei a equação 1 e dividi membro a membro por A. Isso dá cosseno de φ. Vou pegar a equação 4. V0 sobre A, ômega 0, e aí vai ganhar um negativo. Isso é seno de φ. Mas, se eu elevar ao quadrado e somar as duas, então o que eu vou obter? Eu vou obter seno ao quadrado, isso aqui vai ficar ao quadrado, isso aqui vai ficar ao quadrado e ao quadrado. E se agora eu resolver somar essas duas equações, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que y0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado. Veja que a ao quadrado é um fator comum nos dois lados. Eu vou jogar para o outro lado, isso é a ao quadrado. Então, veja que essa é uma forma, através dos parâmetros iniciais do problema, de achar a amplitude. Como, então, uma raiz, como isso é positivo, né? y0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado. Essa equação está lá no livro do Moisés. Eu vou deixar aqui a referência para vocês na descrição do vídeo, que equação é do capítulo 3, mas é justamente ela que nós vamos usar. A primeira coisa que nós já temos de bandeja, quem é esse y0? O y0 é simplesmente mg sobre k. Isso é ao quadrado. Agora, esse outro termo, a gente vai ter que ter em mente o seguinte. Bom, a velocidade inicial do oscilador vai ser a velocidade inicial com que essa bolinha bater aqui. Pela equação de Torricelli, o que a gente tem? Que v ao quadrado, que vai ser a velocidade aqui, é igual a v0 ao quadrado, aqui, certo? Mais 2gh. Correto? Portanto, como v0 é 0, nesse problema da queda livre, por favor, não confundir v0 daqui com esse, definido assim. Eu vou até chamar de v0 linha, para que a gente não confunda. Linha. Assim. Linha aqui. Então, veja que nosso v0 linha, então, que é esse aqui também que aparece no problema, vai ser dado pela raiz de 2g vezes h, que é justamente a velocidade aqui embaixo, v0 linha. Então, nós vamos voltar aqui e substituir esses parâmetros. Então, a gente vai ver que isso aqui é, na verdade, v0' ao quadrado, que é 2gh, sobre ômega ao quadrado. E ômega ao quadrado é k sobre a massa. Então, isso fica 2ghm sobre k. Qual é, então, a nossa conclusão para esse problema? Eu vou chamar essa equação de equação 5, porque ela é muito importante, de tal sorte que o nosso A é igual a raiz de mgk ao quadrado, mais, aí nós vamos ter mg sobre k, aqui também como um fator comum, né, dessa equação, mgk, e o que é que vai sobrar? 2h. Isso é uma raiz. Portanto, se nós quisermos agora só deixar essa expressão um pouco mais elegante, né? Eu posso notar que existe um fator comum aqui, né? Na verdade, tem um fator quadrático aqui e tem o mesmo fator que não é quadrático. Eu posso tornar os dois fatores quadráticos fazendo a seguinte coisa, né? Eu
transformo isso aqui num quadrado, ao mesmo tempo que vou multiplicar aquele fator pelo inverso dele, que é K sobre mg. Isso é a mesma coisa que essa operação. De tal sorte que agora mg sobre k fica um fator comum, fator quadrático, que na raiz eu tiro isso, fica mg sobre k. mg sobre k. E isso fica a raiz de 1 mais o que sobrou, que é justamente isso aqui, que vai ser 2kh sobre m vezes g. E isso aqui é o nosso resultado do item A. Nosso resultado do item A. Um bonito resultado, que leva em consideração aquilo que eu dizia antes, o fato de que as condições iniciais, somente elas e os parâmetros naturais do problema, podem definir quem é a amplitude do movimento, correto? Vamos então para o item B do problema. O item B, essa é a solução do item A. Essa é a solução do item A. E agora vamos para o item B. O item B o que diz? Diz que qual é a amplitude de oscilação do prato, já fizemos, qual é a energia total de oscilação. Vejamos que na posição de amplitude máxima, ou seja, na amplitude de oscilação, ou seja, quando não existe mais velocidade, veja só, essa bolinha vai bater aqui, num certo instante, que nós chamamos de t' igual a zero, ela vai passar pela posição de equilíbrio, com uma certa velocidade, então, até atingir o ponto mais baixo dessa trajetória, onde a mola está completamente comprimida, comprimida até o seu máximo de energia potencial, de modo que, nesse caso, nós não teremos mais energia cinética, certo? E, nesse caso, então, nós estamos na amplitude. Se nós estamos na amplitude máxima do movimento, a nossa energia mecânica, que é conservada, ela vai ser quem? Ela vai ser simplesmente a energia potencial elástica, certo? Energia mecânica vai ser energia potencial elástica. E a energia potencial elástica é 1 meio de kx quadrado. Só que nesse caso a gente está na amplitude, o x é a própria amplitude ao quadrado. Isso então produz para a gente 1 meio de k. E aí nós vamos usar aqui agora a nossa equação que nós obtivemos ali em cima, de número 6, que é essa equação bonita aqui, certo? E isso fica o quê? mgh, ou mgk, perdão, né, ao quadrado, lembre-se que esse fator tem que ser quadrado, ao quadrado, e multiplica aquilo que estava na raiz, 1 mais 2kh sobre mg. Correto? Então, finalizando o nosso problema, o que vamos ter dessa equação é justamente uma relação bem bacaninha, que é 1 meio de mg ao quadrado. Aqui eu vou ter um cancelamento, um fator k aqui, cancelamento, né? Porque aqui aparece um k, e nesse fator entre parênteses k ao quadrado, multiplica 1 mais 2 vezes kh vezes mg. E agora eu vou aplicar a distributiva aqui nessa equação, de maneira que eu obtenho, então, como meu resultado final, o seguinte. Veja que quando multiplicarmos esse segundo termo, né, 2 vai cancelar o fator meio, 1 mg vai cancelar o mg, o k vai cancelar o k, nós vamos ficar simplesmente aqui com m vezes g vezes h. Então, o nosso termo aqui vai ficar mgh, mais esse outro termo individual, 1 meio
de m vezes g ao quadrado sobre k. E essa é a energia total. Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um comentário para mim aqui embaixo. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos na próxima.